Coitado. Sofia está preparando as centojas. Dá uma olhada nisso. Barbaridade. Linda, linda. Olha isso aqui. Nossa, tô filmando, Sofia. Ah, tá filmando? É. Olá, sempre alerta, bons ventos! Pela introdução, vocês já devem ter percebido que o assunto hoje é aquele que vai dar fome na gente, né? Nós vamos falar sobre o papel do cozinheiro quando ele embarca numa embarcação de maior porte. Então, quais são os cuidados, quais são as necessidades, quais são os riscos que ele está sujeito e, portanto, deve se precaver, tomar todas as medidas para evitar. E nós vamos ver que, assim, inúmeros velejadores acabam se apaixonando pela cozinha. Além de se apaixonar pelo leme, pelo vento, pelo mar, acaba se apaixonando também pela cozinha. E temos excelentes exemplos aí de grandes navegadores que se tornaram bons cozinheiros. Não se esqueça, esse canal é um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta. Bom vento. Pois bem, senhores, nós temos realizado essa série de vídeos, né, sobre os encargos de patrulha em grandes embarcações, justamente pelo fato de que as características do trabalho a bordo, elas mudam. Então, veja, num grande cruzeiro, um cruzeiro de 18, 20, 30 horas, inevitavelmente a tripulação deverá se alimentar. Então, qual é o tipo de alimento, qual é o tipo de comida do qual a tripulação vai se desfrutar, vai poder se utilizar? Então, tudo depende da embarcação em que a tripulação esteja embarcada. E é isso que eu tenho batido aqui nos nossos vídeos dessa série de encargos da patrulha embarcada em grandes veleiros. Porque nas embarcações menores, aquelas dos quais consta nos nossos manuais as funções, né, nem existe ali a previsão do cozinheiro. Porque são embarcações, genericamente, de convés aberto. Então são os escaleres, as baleeiras, são embarcações, muitas vezes com o convés fechado, mas que possuem um pequeno abrigo, como os odéis da vida e tudo mais. Então, não é possível cozinhar a bordo de uma embarcação dessa. Então, o cozinheiro da patrulha, ele vai precisar, juntamente com o intendente, com o monitor, submonitor, com o seu auxiliar de cozinha, o escoteiro de convés, que for auxiliá-lo nisso, ele deverá fazer um cardápio, né, devidamente planejado para o tempo de viagem e, se possível for, as condições meteorológicas que eles vão encontrar. Se ele está navegando num rio, num lago, ou numa baía grande, ou mesmo no mar, numa navegação costeira, onde a previsão meteorológica seja extremamente favorável, é possível, pelo menos, esquentar a comida, fazer alguma coisa ali no fogão. Se o mar, por sua vez, estiver virado, já não é possível. Então, o risco, ele aumenta potencialmente de acidente na cozinha, da pessoa se queimar, acabar colocando fogo na embarcação, se cortar, cair, se machucar. E também a questão do enjoo, né? Quem vai estar lá na cozinha, ele precisa estar concentrado naquilo que ele está fazendo ali na pia, no fogão, e o labirinto dessa pessoa, ele vai
se destoar com o balanço, com a caturrada, com o adernamento da embarcação. Então tudo isso vai trazer um mal-estar para aqueles jovens, para aqueles adultos que estiverem naquele momento cozinhando. Então esse planejamento ele tem que ser feito com antecedência. Nós vamos comer, o tempo não vai estar bom ou o mar vai estar um pouco grosso, nós vamos comer comida pronta. Então nós vamos separar as comidas em potes, vamos fazer lanche. E outra coisa que precisa ser considerado é que muitas vezes o cozinheiro deverá ter a criatividade para alimentar a tripulação. Por vezes a meteorologia se parecia muito favorável e na hora que a embarcação já está em cruzeiro, a 10, 12, 15 horas de navegação, faltando ainda um tanto desse para chegar no seu destino, o pau tora, a meteorologia vira, o pau tora, e aí aquilo que foi preparado, né, pensou-se em esquentar um caldo que está pronto ali já, não vai ser possível ser feito. A tripulação vai ficar sem se alimentar, então vamos substituir pelo quê? Por lanche, por frutas, né? Pelo que nós vamos substituir? Então veja que em N situações da história isso deve ter acontecido, com certeza aconteceram e continua acontecendo ainda. Duas figuras que são referência em comida a bordo e que eu não poderia me omitir de mencioná-las, até porque eu tenho os livros de receita deles, né? Uma é o Maurício Rosa, pai da nossa chefe Tatiana Passagem, que é coordenadora adjunta aqui da modalidade do mar na região São Paulo. O Mauricião é uma figura ímpar e entre tantos talentos que ele tem aí, a culinária é uma delas, e o outro é o Carlos Brancante. Esse infelizmente já nos deixou, que a bordo aí no seu trawler Lorde Gato escreveu 3 séries desse livro Cozinhando a Bordo. Senhores, então aqui vai algumas dicas rápidas sobre a responsabilidade do cozinheiro a bordo. Então, cozinhando a bordo, cozinheiro da patrulha. Primeiro ponto é preparando o cardápio. Quantidade de pessoas, tempo de cruzeiro e meteorologia, nós falamos já anteriormente no vídeo, e são 3 pontos importantíssimos de você considerar na função do cozinheiro na hora de você preparar o cardápio. Tem que se lembrar do vegano, do vegetariano, do que tem pressão alta, do que tem diabetes, do que tem algum tipo de doença ou intolerância à lactose, por exemplo. Então você precisa conhecer a patrulha para evitar comprar alimentos ou esquecê-los na hora da preparação do alimento. Qual que é a possibilidade de se fazer o prato desejado a bordo? Você quer fazer um frango assado? Tem lá a panela, o forno no barco que você possa fazer isso? Pizza, sopa, tem uma panela de pressão? Quais utensílios de comida serão necessários? E eles estão embarcados? É o mesmo princípio da ideia. O gás, ele está carregado, é novo, o botijão de gás ele te oferece segurança e reaproveitamento de sobras. Então tem que se calcular muito bem a quantidade de pessoas na hora da preparação da receita para que não haja sobras, e se houver sobra ela tem que ser reaproveitada. Então sobrou arroz, sobrou macarrão, sobrou sei lá o que da hora do almoço, isso deve ser transformado numa sopa, num caldo, numa torta, em alguma coisa que você possa se utilizar dessas sobras. Bom, sobre os tipos de pratos que você pode e deve se preocupar em fazer. Bom, comidas leves e que sejam práticas, né? Comida pesada só quando tiver ancorado, porque isso vai dar sonolência, isso pode dar enjoo. Comidas quentes, que tipo de comida quente que nós podemos realizar durante o cruzeiro e quando nós estamos ancorados? Comidas frias, né? Principalmente para quando está navegando, caldos e sopas, lanches, frutas, tortas, bolos e doces. Não pode esquecer do docinho, né? Uma gominha, uma jujuba, uma coisa, um suspirinho, uma coisa que seja fácil de comer, difícil de se estragar, que não requer geladeira e que ao mesmo tempo sacie essa vontade do doce.
preparando a comida. Prepara tudo que for possível enquanto o barco está parado. Então, se você está pensando em fazer uma sopa no final da noite ou durante a madrugada para a tripulação que está de serviço, já leva a batata, a cenoura, legumes, a vagem, tudo cortadinho, a carne tudo esmiuçada, prepara, coloca toda aquela quantidade num saquinho separado, tudo junto, refrigera no gelo. Quando for fazer, você pega aquele saquinho com toda aquela minestra ali, coloca na água, ferve a água, coloca o macarrãozinho, o que tiver que colocar e tá pronto. Separar os alimentos por tipo em vasilhas herméticas. Então, separar a carne picadinha numa vasilhazinha hermética, as verduras, os legumes, sacola a vácuo, isso tudo ajuda a conservar o alimento. Fazer comidas fáceis, que não causem indisposição intestinal. Não vai inventar de querer fazer uma feijoada durante uma travessia, porque isso pode dar uma indisposição intestinal, mais conhecido como dor de barriga e caganeira. Aí, meu amigo, se 5, 6 pessoas estiverem com essa indisposição intestinal, quem é que vai tocar o barco? Então, cozinheiro, pensa nisso. Cuidado ao ferver água e fazer frituras, né? Se o barco estiver em movimento, por mais suave e tranquilo que o mar possa estar, o mar, a água do rio, da lagoa, do lago, possa estar, sempre há movimento. Então, cuidado com a água fervendo para não cair e derrubar sobre você, e também fritura, ok? Procure fazer isso quando estiver ancorado. Tenha atenção ao seu redor o tempo todo, não apenas ao redor do barco, ao redor da cozinha do barco, né? O Maurício Rosa, ele usa uma frase aqui que é muito legal, que diz assim no livro dele, ó: a cozinha de bordo, localização e estrutura. Infelizmente, nossos projetistas de embarcações não costumam cozinhar a bordo, o que explica a localização e arranjo inadequado de boa parte delas. O que significa isso? Pessoas ficam passando próximo de você, então tem que estar atento. Você vai tirar aqui uma panela fervendo do fogão e vai levar para a pia, de repente tem um colega escoteiro do seu lado, ou um colega navegador do seu lado, um curioso, vai causar problema. Não se arrisca a fazer o que você não conhece bem, principalmente durante as travessias. Cuidado, faz o beabá, o conhecido como feijão e arroz, cara. Vai tranquilo, faz aquilo que é fácil de ser feito. É poucas horas, é um dia. Quando você chegar ao seu destino, ancorado, em segurança, devidamente amarrado, protegido, aí você faz uma macarronada, você faz aquilo que precisa ser feito. Fica a dica? Bom, aí vem a parte chata, né? Mas importantíssima, que é a questão da limpeza. A saúde a bordo depende da limpeza em que se prepara os alimentos. Então veja, gente, se você guardar uma panela mal limpa, ela poderá atrair, principalmente se você estiver atracado, poderá atrair barata, outros tipos de insetos mais indesejados, ratos. Então isso pode ocasionar doença na tripulação. Separação e tratamento dos lixos, isso é importantíssimo. Você não tem onde jogar fora. Então aqueles vasilhames, aqueles sacos plásticos que você está produzindo, você tem que ter um saco de lixo reforçado, talvez colocar um dentro do outro, amarrar e ter um paiol lá na proa, na popa, onde você decidir que seja longe dos alimentos, para ser o local de adequação, de guarda desses lixos, até o momento em que você atracar num pier ou numa cidade, que você possa descer com o seu bote auxiliar e colocar esse lixo no seu devido lugar. Agora, quais são os cuidados que nós precisamos ter ao cozinhar a bordo? Vazamento de gás. Veja, o gás ele é mais pesado que o ar normal. Então, quando tem o vazamento, ele começa a ir para as partes baixas do barco. Então, se houver passagem para o cavername, esse gás GLP, gás liquefeito de petróleo, ele vai, butano, ele vai descer e vai se acumular nas partes baixas do barco. Normalmente essas partes baixas acabam se interligando, inclusive com a casa de máquinas, e isso pode ocasionar uma explosão. Você não sente o cheiro de gás no ambiente, mas a hora que você liga uma tomada, a geladeira, se você tiver e ela ligar, ou até mesmo quando ligar o motor, pode ocasionar uma explosão ou um princípio de incêndio. Queimaduras por transbordamento de água ou caldo fervendo, e também frituras.
cortes por ocasião da movimentação do barco. Então, veja, em lancha, que o pessoal costuma andar a 20, 25 nós, eu diria que é impossível se cozinhar, pelo tamanho da lancha e pela alta velocidade. Os veleiros, eles são muito mais lentos que as lanchas. Então, dá a impressão de que é possível cozinhar com tranquilidade. Mas veja, você está sujeito ao vento, que ocasiona as ondas, às correntes e também ao trânsito em volta de você. E isso causa movimentação no barco. Então, cuidado ao se utilizar de facas e objetos cortantes. Cuidado também com as fontes de fogo e de calor. Fósforo, isqueiro, não é? O fogão está desligado ou está vazando gás? Está apagado, toda hora tem que passar lá e olhar o registro para ver se todos estão realmente desligados. Antes de você abaixar o vidro sob a grade do fogão, é necessário que você tenha a cautela de aproximar a sua mão para verificar se aquele ferro ou está aquecido ou se não tem fogo. Eu já mostrei no vídeo que você não consegue enxergar a chama muitas vezes. E as anteparas próximas ao fogão. Então você está cozinhando há bastante tempo, o fogão ele fica preso num balcão. Aquilo normalmente é feito de madeira ou de fibra e está sujeito ao superaquecimento e fogo. Quais são, então, as sugestões de pratos, que nós podemos deixar aí para vocês? Vamos a algumas delas aqui. Lanches frios e quentes previamente preparados. Então, você já deixa o lanche frio para a noite, para de madrugada, pronto, naquelas embalagenzinhas hermeticamente fechadas e tudo mais. Barras energéticas é uma boa. Durante o dia, entre uma atividade e outra, entre uma refeição e outra, você comer uma barra energética, tomar um suco energético, né? Caldos e sopas é muito bom. O caldo você pode, inclusive, deixar, dependendo do tipo de caldo, você pode colocar, inclusive, em uma garrafa térmica própria para isso. Macarrão com carne, linguiça, um macarrão bem pesado, com molho, que é para dar aquela sustância. Tudo isso parado, lanche frio, em movimento. Os mexidinhos, né? Então, sobrou lá um arroz, uma carne moída, sobrou lá um pouquinho de feijão, você mistura com ovos, tudo aquilo numa frigideira, faz um mexido, você está reaproveitando as sobras do almoço, da janta e tendo uma refeição importante em calorias. Carne seca, fazer um escondidinho, carne seca desfiada para comer com pão, lanche de carne seca é fantástico. Peixes, né? Se você está curricando durante uma travessia e você conseguiu fisgar um peixe, você pode fazer um sashimi, um sushi, que são peixe cru, com shoyu, com aqueles temperos próprios desse tipo de prato. E o bom e velho churrasco, desde que ancorado. Fica a dica aí para os carnívoros. Agora, como é que fica isso na prática? Vou mostrar para vocês como é que eu fiz um macarrão esses dias atrás lá no veleiro. Olha, eu acho que esse aqui vai ser o melhor ângulo que tem, eu não consigo aproximar mais, tá bom? Então nós vamos começar. Já tá a cebola, já tá aqui na nossa panelinha. Nós vamos colocar um pouquinho de azeite. E vamos começar a fritar. Vamos fritar, então, aquilo que precisa ser frito. Então é uma setinha, né? Dia de chuva, não tem o que fazer. Nós vamos preparando aqui fazer uma massa. Por mais limpo que o barco seja, sempre é conveniente, quando for utilizar um utensílio, né? Dá uma passadinha de água. A gente detetiza o barco, cuida, tá sempre limpando, virando as coisas, mas é interessante. Vou ganhar gelo. Agora vamos colocar o alho. Já coloquei a água lá para esquentar. Cebolinha. Como a carne moída já está pronta, eu vou colocar a carne moída aqui só na hora que eu colocar o molho, né? Vou fritando aqui, depois eu volto aí.
Já colocamos o pimentão amarelo, o pimentão vermelho aqui na preparação do molho, né? Tá cozinhando. Com a linguicinha, vamos colocar a carne moída daqui a pouco. Chove lá fora e aqui dentro. Uma bobeada. Então, eu aprendi a não colocar óleo na massa do macarrão enquanto ele está sendo cozinhado, né? E ter bastante atenção para ele não passar do ponto, ele tem que ficar al dente. Al dente significa que ele tem que ficar um pouco durinho, não duro, mas assim, não pode ficar uma massa moleguenta, né? Então, o macetinho que eu falei que eu ia mostrar é o seguinte. Para o molho de tomate não ficar muito ácido, você coloca 1 ou 2 colheres de açúcar. Colherinhas, né? Pequenas. Fica a dica aí. O açúcar. Então, um outro segredinho é colocar um pedacinho de queijo gorgonzola no molho para dar aquele gostinho. Vamos lá. Vamos ver agora, né? Molho pronto, macarrão pronto. Parou de chover, abriu o sol, ó, tá abrindo o sol. Então o macarrão que ficou separado na água fria para ele não continuar cozinhando, né? Macarrão. Vou dar um close melhor para vocês aí, ó. Ó. Não sei se dá para ver aí, mas cara, muito boa. Um brinde. Sempre alerta, bons ventos com essa dica maravilhosa de um macarrãozinho no dia de chuva, embarcado no veleiro. Bom, senhores, espero que vocês tenham apreciado, mas olha, não acabou. Olha quem apareceu aí, nós vamos encerrar esse vídeo aqui com a participação dele, do próprio Maurício Rosa, que nos honrou aí em mandar um vídeo pequenininho, dando 3 importantes dicas para quem trabalha, para quem assume a responsabilidade da cozinha num veleiro. Presta atenção no que ele falou aí e compara com o vídeo que a gente fez aí. Obrigado, Maurício, de coração, pela tua participação, pelo teu carinho com os nossos jovens. De novo, né? O Maurício Rosa é pai da chefe Tatiana Passagem, que é coordenadora adjunto da modalidade do mar aqui na região de São Paulo. Tati, obrigado, parabéns pelo seu pai, uma pessoa figuraça aí, ó. Maurício é gente da melhor espécie. Pessoal, passando aqui para dar uma colaborada aí na questão do rango a bordo, né? Algumas lembranças que são interessantes, né? Antes de sair, procurar saber quem são as pessoas que vão na velejada, porque para adequar a alimentação. Por exemplo, pode ser que tenha pessoas que têm intolerância à lactose, essas coisas. Isso é importante saber para adequar o cardápio de bordo. Outra coisa também importante é saber se a velejada vai ser curta ou longa, para se fazer os cardápios mais adequados, né? Não ficar muita coisa pesada quando a velejada é pequena, e não ter muito lanche leve, ou não ter muito lanche leve quando você vai fazer uma velejada longa, né? E, por fim, dar uma olhada na previsão de tempo, isso é fundamental, para evitar de se escolher um prato mais elaborado e as condições de mar não estarem adequadas, tá bom? Boa velejada para todos. Não se esqueça que este canal é feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta. Bons ventos!